Olá, turma, sejam bem-vindos ao nosso curso técnico profissional Programação de Jogos Digitais. Aqui é o professor Sidney que vos fala. E nossa unidade curricular é audiovisual, produção audiovisual, tá ok? E a gente está dando continuidade aqui, então, por dentro da mente do game design, né, contando histórias. Vamos dar continuidade aqui na nossa aula, tá bom? Então, sem mais delongas, né, a gente tem aí duas aulas aí, para a gente dar continuidade no processo aí. Vamos identificar aí as principais etapas da criação de personagens dentro dos jogos, né? Tentar entender aí como que funciona. E elaboração aí do nosso documento do game design, tá ok? Deixa eu só ver aqui se ficou alguma atividade pendente aí da nossa turma. Vou entrar aqui no class. Deixa eu ver se a última atividade que a gente fez antes das férias. Ah, a gente tem que criar uma mini história, né? A gente não fez. A gente vai desenvolver então nessa aula agora. Tá? Vamos ver aqui de onde que a gente parou. Então vamos lá. Continuar nesse conteúdo aqui então sobre o game design. Nas últimas aulas vimos sobre conceitos das funções e agentes da narrativa, as histórias de Pope, Jornada do Herói, lá de Campbell. Só que agora nós vamos partir para o conceito da criação do personagem do jogo, né? E, e uma pergunta que eu faço para vocês, né? Qual o personagem favorito, né, protagonista dos seus jogos e por quê? Tá? Consegue me dizer lá? Qual que é o seu personagem, né? O protagonista aí do teu jogo favorito aí? E por que que ele é o personagem que você mais gosta aí? Tá bom? Vamos lá? Vamos lá, turma. O Iago da Valken do Skirin. Como que é? Skirin? Skirin? É assim que se pronuncia, Iago? O Steve do Minecraft. Cloud do Final Fantasy. O Iago falou do Valkyrie, Rafael Steven, Minecraft, Adriano Cloud do Final Fantasy, a Débora, o Link do Zelda. Acho a evolução dele nos jogos muito boa, né? A evolução, segundo a Débora, o do Link do Zelda, a evolução do personagem ali, do jogo, é muito boa, tá? Obrigado pela participação de vocês aí, turma. Vamos continuar aqui. Só mais um minutinho. Então vamos lá. Personagens. O que é personagens, né, para nós, para vocês aí que estamos na produção de audiovisual. E vamos tentar entender então algumas questões aí na criação, né, dos personagens. A partir da franquia ali do Red Dead, ali do Red Dead Redemption aqui, ele apresenta um personagem muito bem construído, como o John Marston, né? E o Arthur Morgan. Alguém aí conhece o Red Dead, o Red Redemption aí? Esses personagens apresentam características de personalidades únicas, com interesses e objetivos, crenças, karmas, defeitos, questionamentos, deixando a sua história e a jornada muito mais atrativa, né? E essa parte da criação aí traz um certo tipo de empatia e aproximação do jogador com o personagem do jogo. Essa é a ideia aqui do roteirista que trouxe aí a criação desses personagens para nosso jogo da franquia Red Dead, tá? Então, não sei se vocês conhecem, quem conhece aí pode me ajudar ao desenvolvimento dessa aula aí, dessa apresentação, tá? Por favor, aí pode mandar mensagem no chat aí para mim. Nicole, só baixa um pouquinho ali o chat. Ah, Iago conhece, Mael conhece.
Rafael, um dos melhores jogos já feito, né? E Ismael, verdade. Tá ok. Então, a empatia da aproximação do jogador do personagem é o principal atrativo aqui, né? Da criação aí, da construção do Red Dead, tá? Vamos dar continuidade então aqui, que criando personagens, né? Então vamos entender o mundo da criação dos personagens, como que funciona isso e como que a gente chega na elaboração dessa criação. Criando personagem, então, o que são os personagens, né? Vamos lá. Um personagem é qualquer ser atuante de uma história ou uma obra, né? Aí, referente a obras, nós temos vários tipos de obras, né? De criações. Nós temos a arte do cinema, a arte da literatura, né? Literária. Temos aí a construção de games, né? Que hoje é a principal, nosso aqui. E geralmente representados por uma pessoa, mas podemos igualmente ser, mas podendo ser igualmente ser um animal também, ou um objeto, ou um ser fictício. Então o personagem aqui ele pode se tornar diversas formas, né? Como a gente está vendo aqui na questão aqui agora desse texto. Então a gente pode ser um personagem, pode se tornar um animal, um objeto ou um ser fictício, né? Seja um androide, um castelo, um alienígena, uma formiga ou uma lata de refrigerante. Todos têm o potencial de serem personagens, né? Então aqui todos têm o potencial de serem personagens. Tá. A presença ou a ausência de nomes e capacidade de serem narradores de sua própria história são características que variam. Então não existe uma fórmula mágica para ser seguida na construção, na criação de um personagem de qualquer história, tá? Então não existe uma regra, uma fórmula mágica aí para a gente se tornar um criador de personagens ou criar uma obra uma obra e criar esses personagens dentro dessa obra. Observe-se que as características da personalidade, do comportamento das pessoas do dia a dia pode ser uma fonte valiosa de inspiração para a construção de personagens, né? Na aula anterior, com a turma anterior que eu tive, eu dei o exemplo do X-Pirito. Eu estou assistindo a série O X-Pirito, na HBO, que é a história do Chaves, né? Então, eu acompanhei ali a criação, o X-Pirito, ele é o roteirista, criador de toda a história e vários personagens que ele tem que teve ao longo da sua vida. Ele é o criador Chapolin, né, do Chaves, do bairro lá do Chaves, da vila, e ele construiu todas as histórias, todas as criações de personagens, e ele se baseou na infância dele e nas pessoas que viviam ao redor dele, né? Então, durante a série ali mostra como por trás da mente dele ali, como que funciona a mente dele, ele observando as pessoas e tornando essas pessoas em personagens, né? Bem interessante essa linha de raciocínio e de criação ali que mostra na série. Provavelmente a mente dos criadores funciona assim. A gente está olhando as pessoas, está num parque, está numa festa, está na família ou qualquer outro lugar, e aquele ambiente ali, observador de pessoas diferentes, onde acabam se tornando personagens, né? Acontece muito isso nos stand-ups também, né? Pessoas que criam personagens e histórias engraçadas na comédia, que criaram personagens de pessoas que viviam ao redor deles, né? Em ambientes ali cultural ali desde a sua infância até a sua fase atual da criação. Também nós temos ali, por exemplo, também quem criou lá a Minha Mãe é uma Peça, né? Que ele se baseou na mãe dele e fez sucesso aí nos cinemas. Então, de acordo com a escritora norte-americana a Charlie Jane Anders, é possível organizar ideias e dicas para dar vida a personagens através de 4 pilares essenciais aqui, tá? Esses pilares são história, personalidade e características, né? São as duas aqui. Habilidades, objetivo e motivação, tá? Então existe 4 pilares aqui, né? Dentro da construção aqui, segundo a nossa escritora aqui, norte-americana, a Charlie Jane Anders, tá? 4 pilares. Então anote aí no caderno de vocês
Esses 4 pilares aí, tá? Então, o que são personagens e como que atuam durante a nossa história e como que a gente pode observar características e personalidades e comportamento de pessoas no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, né? E transformando essas pessoas, essas fontes valiosas aí de características, de observações, sendo fonte inspiradoras para a construção de nossos personagens, né? Eu não sei quem que é o dono dessa frase, mas é uma pessoa bem famosa. Ela fala assim que nada se cria, tudo se copia, né? Então algumas coisas, na maioria das coisas são recriadas, né? Ou foram vistas de algum ponto de vista diferente e a gente recria, né? Porque já foram criadas, né? Tá ok? História. Nas aulas anteriores, a gente explorou a construção de histórias no enredo, dos enredos envolventes. A gente focou na jornada de um protagonista com uma estrutura narrativa bem definida, né? E, no entanto, os personagens podem apresentar uma história individual ou plano de fundo que vão além da trama principal ou do universo do jogo. Um personagem pode ser, por exemplo, ter 20 anos de idade e ser natural da Argentina. Ele pode ter decidido se mudar para Foz do Iguaçu, Paraná, graduando-se na área de jogos digitais e posteriormente ingressado numa desenvolvedora de jogos indie no Paraná. Embora o retrato desse personagem não precise necessariamente integrar diretamente a trama principal, ele pode se tornar um ponto crucial a definir seus antecedentes, heranças, personalidades e habilidades. Tá? Então a nossa história pode ser qualquer história, pode ser a minha, a tua, e a gente pode decidir mudar aí alguns pontos, transformar esse retrato aí, não necessariamente na íntegra, mas dar aí ficções nessa trama, né, mudar os pontos principais, cruciais aí da história, e usando aí antecedentes, heranças, personalidades e habilidades do personagem principal, da pessoa que deu a inspiração para a criação desse personagem, dessa história. Personalidades e características. Personagens fictícios têm o poder de gerar empatia nos leitores e telespectadores. Para um jogador, a experiência não é diferente, né? A gente tem ali vários personagens, às vezes personagens criados. No entanto, em vez de simplesmente ler ou assistir, o jogador assume a identidade do personagem do jogo, que é pressionar o Start, né? Ao pressionar Start, o jogador ele tem uma experiência fantástica, diferente de quando ele tem um livro, diferente de quando ele está no cinema, porque ele assume ali o controle daquela narrativa, daquela história, né? Ele pode direcionar ali para onde ele quer ir, que personagem que ele quer ser, e vários outros itens que ocorrem dentro de um jogo. Os personagens precisam possuir personalidades enriquecidas por elementos realistas que podem ser explorados em várias dimensões, incluindo classe social, contexto familiar, medos, desejos, superações e até mesmo paixões, né? Então, dentro de tudo isso aqui é que se cria ali os nossos personagens. Por exemplo, um personagem inclinado à bondade provavelmente será marcado por honra, né? E otimismo, esperança. E ao passo que outra inclinação negativa poderá caracterizar por sentimentos pessimismos e raivas, né? Podendo tornar também, criar aqui a nossa questão, que é o nosso próximo item da aula, né? A próxima aula, que é tornar-se o vilão também, por alguns pontos negativos dentro desse contexto aí da inclinação, ok? Dentro de personalidades e características, os personagens podem ter características humanoides, animalescas, extraterrestres, ser equipadas com armaduras, né, estilosas, medievais, possuir armas especiais ou não. Existem várias características ali que podem dar vida a nosso personagem. Aqui vão algumas, né? Transformação, por exemplo, transformações. Como explicado por Frieza, o antagonista do Dragon Ball, que passa por diferentes formas extraterrestres ao longo da trama, né? E nós temos ali a imagem aqui em cima, aqui, falando sobre essa transformação. Nas não nativas, como é o caso do Kagashi, aqui do coadjuvante aqui do Naruto, que possui o olho, o Sharingan, né, tampando ali, transplantado, né, desculpa, transplantado aqui, tá? Então eles são não nativas, como o caso do
Kagashi aqui, tá bom? E marcante registrada, aqui outra característica que a gente tem é da história do personagem como a cicatriz do Kenshin, protagonista aqui do Samurai X, tá? Então são essas pessoas aqui do qual a gente está dando as informações, né? Aqui são a imagem, né? Para vocês verem um pouquinho melhor, eu aumentei as imagens, tá? Beleza? Então, transformações exemplificadas aqui por Frieza, né? Do Dragon Ball. O Kagashi aqui, tá? Do Naruto. E o Kenshin aqui, né? Do Samurai X. Tá ok? Dentro das personalidades características são essas informações e como que se acham, né? Dentro da criação dos personagens, o que, que é importante, como que é o nome, como que é as escolhas que devem ser feitas. As escolhas dos nomes é importante para permitir que os jogadores explorem a personalidade dos personagens ou sugiram alguma ideia sobre o significado. Então aqui a importância da gente escolher aqui, quando criar um personagem, o nome, né, é importante, tá? E o significado desse nome também traz uma importância aí na criação dos personagens. Os nomes podem ser referências ocultas de outros personagens ou obras, como vemos no caso do Alucard, como a inversão do nome do seu pai, Drácula, né? Então aqui a gente tem um personagem de uma referência oculta aqui, né? Um nome escondido, oculto aqui, que é a inversão do nome do pai do personagem, ou como um nome fictício nas obras relacionadas a Drácula. Outro aspecto a ser considerado é como um nome curto ou abreviado pode carregar um significado mais profundo ou se encaixar de maneira mais eficaz dentro do contexto dessa história. Exemplificando aqui pelo personagem Eri do mangá anime Death Note, né? Então a gente tem aqui uma exemplificação aqui desse personagem do mangá do Death Note, tá? Então tá aqui também as imagens aqui. Vou aumentar para vocês verem aqui. Opa, mudei o slide sem querer. Então, Alucard aqui, nome do Drácula ao contrário desse jogo aqui. E o L, né, do Death Note. Tá ok? Então são exemplos aí de como a gente pode escolher os nomes e dar vida às características dos nossos personagens, tá? E então assim, como que são as características, como que eles se chamam e como que eles se movem, seria o nosso próximo passo aí a entender aí a questão da criação dos personagens. O Homem-Aranha ele é caracterizado como um personagem altruísta e confiante. Frequentemente ele não tem medo de assumir riscos e proteger os outros. É assim que ele foi criado, com essa característica. Além de usar seu humor para aliviar tensão em situações difíceis, ele é reconhecido pelos seus movimentos acrobáticos cheios de estilos, né? Baseado aí também em movimentos da aranha, né? Juntando aí o nome dele aí, Homem-Aranha também, voltando à intenção do slide anterior. E aqui é como ele se move, então você dá características aí também aos seus movimentos. Como que são os seus movimentos? São movimentos acrobáticos? São movimentos como que são? Qual que é o estilo desses movimentos dele, né? Qual que é a personalidade dele ali, a característica dele? Se ele é confiante, se ele não é confiante. E essas questões aí são importantes para a gente desenvolver a criação do nosso personagem. Beleza, turma? E apesar da sua benevolência, exceto com vilões, o Batman aqui exibe uma personalidade sombria, né? E quem concorda comigo aí que o Batman tem, né, uma personalidade sombria? Ele gosta das coisas, né, do black, do escuro, né, inabalável, apático, geralmente expressando-se, comunicando-se de forma contida e fria, né? Essa é a característica aí do nosso personagem Batman. Então, outro ponto importante aí dentro da nossa criação de personagem é a gente entender como que ele vai se expressar durante a nossa trama, durante a nossa história ali, ok?
O Kaname Valley a gente vai ver na próxima aula, tá? Fique tranquilo que a gente vai explicar para vocês esse conceito. Ryu é o grande protagonista aí do Street Fighter. Aí, quem que é fã do Street Fighter aí na sala aí? Levante a mão e dá um joinha aí, professor. O grande protagonista aí o Adriano, né, Adriano? Mais alguém aí? Tem um monte, deve ter um monte de gente, porque é um dos clássicos aí. Eu sou fã até hoje do Street Fighter. Quando eu pego um console, o primeiro jogo que vem à mente é o Street Fighter. Depois eu gosto de jogar um PS, né? Gosto muito do futebol. E depois eu vou partindo aí pra área da Capcom ali, né? E depois um Mortal Kombat talvez ali. Mas o principal aqui, no meu ponto de vista, sempre, né? Os clássicos aqui, Street Fighter. Muito provavelmente existe uma parcela significativa de pessoas que não sabem disso, né? Porém é possível que saibam que quando esse personagem começa a lutar, vão se deparar com seus golpes clássicos característicos como Hadouken, Shoryuken e eu não sei expressar exatamente como que é o giro helicóptero ali dele, né? A gente falava tartaruga na nossa época, né? Quando era piá, né? Mas é o Tsamaki ali, o Senukaki, Senpiki Yuako, né? Você soletrar isso rápido durante o jogo é bem difícil, né? Bem complexo, né? E a gente falava, quando a gente era piá, né? Era o Tartarugue, né? Nem era assim que se pronunciava. A gente falava assim o Tartarugue, né? E não sei qual que é a pronúncia correta até hoje. Nunca parei para pensar nessa pronúncia correta. Mas aqui estão os nomes clássicos aí dos golpes aqui do Ryu. O Ken também bem parecido, né? Com os golpes bem parecidos também. Então, Hadouken, Shoryuken são os golpes ali, né? O primeiro lá em cima é o Hadouken, ele solta uma bolha, eu acredito, de energia que seja água. O Shoryuken é um gancho que ele salta, né? Acerta o adversário. E o giroscópico aqui, que o pessoal fala giroscópico normalmente, que é esse golpe aí que ele dá várias sequências aí, girando em torno do seu próprio corpo 360 graus, ok? Alguém aí consegue falar? Falar não vai conseguir falar, né? Estamos sem microfone aí. O golpe que é esse aí, último aí, do giroscópico aqui do Ryu. Nem sei se pronunciei certo também, né? Esse último golpe aí. Mas é assim que a gente se falava, é assim que a gente aprendeu e tem até piada sobre isso. E como se vestem ou que armas usam, né? É muito importante a gente saber identificar e caracterizar nossos personagens já com as suas vestes, com as suas roupas e também com as suas cores e com os seus tipos de armas. Quais poderes eles vão ter, quais armas eles vão ter. No nosso exemplo aqui que eu trouxe, como eu falei para vocês dos clássicos, né? Street Fighter é um dos clássicos principais, no meu ponto de vista. Depois, para mim, só não vem Mortal Kombat ali na sequência, porque eu gosto muito de futebol, mas é um dos clássicos principais aí, Street Fighter e Mortal Kombat, né? Aqui nós temos aqui, não sei se na sala todo mundo conhece sobre essa referência aqui. Quem conhece a referência aí, Scorpion Sub-Zero, me dá um ok aí. Complementa a aula do professor e ajuda a professora a dar aula aí. Então, os Scorpion e Sub-Zero são inimigos mortais. E na franquia de jogos do Mortal Kombat, né, eles são inimigos mesmo o tempo todo, durante todas as etapas ali de todas as franquias, né, de toda essa franquia inteira. Suas roupas ninjas são marcantes, né, são marcas registradas desses personagens e dão referência ali o clã e as suas personalidades, né? Então, assim, nós temos ali o Scorpion, que tem a cor, né, amarela, e tem a sua roupa ali, representando ali com um gancho, né, com um gancho que significa ali, talvez, o gancho dali do escorpião mesmo. O nome dele já é sugestível ao clã do Scorpions, né, de escorpião, e as suas características de escorpião, literalmente de escorpião, né, e aí liga ali os seus clãs e as suas personalidades. Também nós temos o Sub-Zero, que representa ali as características azuis, né, e traz ali o poder do gelo, então representando ali também o significado ali do clã dele sobre frio, gelo, né. O clã do Scorpions, o Shirai Ryu, possui
como logotipo um Scorpions, né? Então, o Scorpions, o nome dele é Shiraishi Ryu, possui o logotipo do Scorpion, simbolizando a vingança. E é a sua arma, né? A vingança e a sua arma. Já o clã do Sub-Zero ali, o Sub-Zero, o Lin Kei, está associado às variadas habilidades e friezas de seus membros, né? Então ele significa o seu clã ali, o Lin Kiwei, tá? Então aí quem conhece aí de Mortal Kombat, né? Quem que joga Mortal Kombat aí? Quem que falou aí no chat aí agora? Deram um exemplo para nós aí? O Adriano, né? O Adriano, Kaique, Débora, quem que... Tô erguendo a mão porque vocês estão referência ou vocês querem perguntar alguma coisa? Fiquem à vontade, tá, turma? Então as referências aí, muitos de vocês conhecem, são jogos bons, né? Eu acredito agora que vai sair um filme, né? Quem aí tem essa notícia fresca aí do filme? Vai ter um filme agora, né? Que vai sair, se eu não me engano, Mortal Kombat. Tomara que a franquia do cinema, né? Acertou aí trazer uma fidelidade aí dos jogos. Porque normalmente nos passados a gente não tinha essa afinidade aí entre cinema e os jogos. Eles distorciam muito e agora está tendo uma afinidade melhor aí. Então está tendo uma realidade, os roteiristas estão caprichando melhor nas descrições aí, na construção das tramas, das narrativas dentro do cinema, né? Mais recente aí que a gente teve aí ao Minecraft, né? Eu gostei muito da construção aí do filme da Minecraft. Trazer um pouco do game para pro cinema é difícil, é uma missão difícil. Mas quem faz isso deve fazer com maestria e trazer as estruturas, né, do jogo, né, sem deixar nada a desejar. Os filmes do Mortal Kombat antigo deixaram muito a desejar, no meu ponto de vista. Não sei se vocês concordam aí, se vocês assistiram, mas pode dar a opinião de vocês aí, tá bom? Então a gente vai entender como que funciona a parte de criar personagens. E aqui a gente vai ver como é que funcionam as habilidades, as questões das habilidades dentro da construção do personagem, né? E aqui dá uma direção para nós, para a gente construir algumas questões dentro do nosso personagem. As características podem influenciar, né, as habilidades frequentemente associadas a uma classe. Então elas têm uma classe, têm um clã, têm uma raça, têm uma ordem, o trabalho, né? Treinamento ao uso de uma arma ou o poder adquirido durante a jornada. Então todas essas questões aqui são importantes e dão uma ênfase nas características aí que influenciam na habilidade do teu personagem, tá ok? Por exemplo aqui, um guerreiro pode ser um habilidoso espadachim, um mago pode usar magias elementares, um agente secreto pode ser um exímio atirador, um super-herói pode voar, um ninja pode ser um mestre de furtividade, um mutante pode ter poder de cura, um androide pode ser extremamente resistente, um Jedi, um sensitivo à força. Então aí são características que podem influenciar aí nas habilidades, né? Dentro do contexto, da cultura onde esse personagem vive ou como foi desenvolvido ali as características do seu personagem mesmo, ok? Dentro das habilidades aqui, construindo ainda as questões das habilidades, as coisas que podem influenciar e potencializar os níveis e atributos dos personagens que podem tornar ele inteligente e mais forte. E aqui são alguns desses itens que podem influenciar e potencializar o nível do nosso personagem, tá? Na construção do nosso personagem. Um deles, a força, ataque, defesa, persistência, sorte, magia, agilidade, velocidade, inteligência e aptidão, tá? Os contrapontos das características e habilidades. Vamos ver quais que são os contrapontos? Então, os contrapontos das características e habilidades. Não só de perfeição vivem os personagens, né? Como vimos aqui agora, o personagem bem estruturado também precisa ter os seus karmas, as suas fraquezas, ser vulnerável, ou seja,
ele tem um ponto fraco. E qual seria esse ponto fraco? Então, que a gente pode dizer aqui nesse caso de uma característica de contraponto do que nós vimos anterior, de uma coisa positiva para uma coisa talvez que podemos considerar negativa. Então nós podemos ter aqui dentro do contraponto do nosso criação do nosso personagem uma maldição, uma condição, um artefato, uma arma ou uma pessoa, tá? E um exemplo que nós temos aqui, né, é o Superman. O Superman, apesar de sua força, né, poderes ali, laser, ultravisão, um monte de poder que ele tem, voar, super força. O Superman, apesar da sua força e a sua invencibilidade, ele dependerá dos raios do sol e duas coisas que deixam ele vulnerável, né? Então ele depende do raio do sol e ele tem duas coisas que deixam ele vulnerável, né? Uma é a sua namorada, a Lois Lane, e a Kryptonita, né? Que deixam ele vulneráveis, tá? Seus inimigos sabem disso. Isso que é o pior de tudo. Durante todas as tramas de Superman, os inimigos sabem desse ponto fraco aí, desse super-herói. Ok? Objetivo e motivação. Então, após a história, personalidade, características e habilidades serem bem definidas, a gente pode passar por um próximo passo, né? Que são os objetivos e as motivações, tá? Então, depois que a gente estrutura bem aqui a questão da habilidade, das características do personagem, né? Tá bem definido isso, tá? A palavra aqui, ó, bem definido isso aqui. A gente pode começar a pensar nos objetivos e motivações que geram ali a vida do nosso personagem, que dá vida à nossa criação. Os personagens da história aqui, de um videogame, podem ter diferentes motivações, né? Diferentes motivações e objetivos. Vai depender do enredo, da narrativa, da história do jogo e das suas personalidades ali que foram estipuladas. É a partir dessa personalidade, que a gente já deixa claro, já no começo da criação, que os personagens vão desenvolver um ponto de perspectiva única ali do mundo e qual que são as metas e os objetivos que eles precisam alcançar, que eles precisam buscar durante a construção da narrativa, dessa construção do game, da história aqui que a gente está desenvolvendo, tá? Então, quais que são as metas possíveis ou, né, uma regra aqui que a gente pode usar para desenvolver os objetivos e as motivações dos nossos personagens? Aqui são alguns, tá? Proteger e salvar alguém. Isso é uma meta, é um objetivo. É uma coisa que motiva o personagem. Outra coisa que eu acho que é o principal de tudo aqui, que vai além de tudo aqui, que é o principal mesmo, é sobreviver, né? Que se a gente não sobreviver, o personagem teu não querer viver, não fazer força para sobreviver, as outras coisas são inválidas. Mas sobreviver é bem importante, é uma das motivações e objetivos aqui dentro da criação do nosso personagem. O senso de justiça, querer se vingar, querer justiça por algo que aconteceu com ele ou com alguém que ele quer proteger e salvar, isso traz, né, essa questão de honra, de correr atrás, de motivação, de querer viver e de querer se vingar, que é o próximo passo aqui, que é a vingança, que também é uma motivação muito forte aqui, no meu ponto de vista. A vingança sempre ela vai surgir dentro dos tramas dos personagens, da criação dos games. Ela é muito forte isso, né? A gente não pode deixar ela tornar forte nas nossas vidas, né? Nas nossas vidas reais, porque é um sentimento muito ruim, né? Mas sempre tem um gostinho ali de querer justiça, e a justiça caminha junto ali com perto da vingança. Tem que tomar muito cuidado com isso, mas faz parte aí da nossa criação, dos nossos personagens. E outra que a grande maioria dos heróis adquirem, e é importantíssimo a gente falar sobre isso, é a questão de querer salvar não só a pessoa, mas o mundo,
tornando o mundo mais justo, né? Sem vingança, sobreviver, fazer todo mundo sobreviver. Então, salvar o mundo aqui é uma característica bem importante dentro dos objetivos e motivações que geram aí a construção do nosso personagem. Tá ok? Até aqui tudo certo, turma? Tudo tranquilo? Alguma dúvida, alguma pergunta? Algo a acrescentar? Vamos lá? Alguém quer falar alguma coisa? Bora lá então, Iago. Dentro de objetivos e motivações, então, a gente vai ver alguns exemplos aqui, tá? Em Red Dead lá, o Red Redemption, Joe Marston fará o possível e o impossível para proteger e salvar a sua esposa e os filhos e o filho das garras dos federais, até mesmo se voltando contra seus antigos parceiros de gangue, né? Então tá aqui uma imagem aqui representando aí o Red Dead, tá? E nós temos aqui também, já em God of War, o Kratos, né? Não vai descansar até fazer todos os deuses do Olímpio pagarem pelo que fizeram com a sua família, né? Temos mais uma imagem aqui representando aqui essa sede de justiça e de vingança aí contra os deuses durante essa trama aí desse game de God of War, aí, tá bom? Dentro desses exemplos aqui a gente vê algumas motivações, né? Como o Joe aqui, que ele tem que enfrentar aí talvez até os seus parceiros, seus antigos amigos e salvar aí a família, né? Ele quer salvar a sua esposa e o filho das garras aí das pessoas que estão perseguindo, ok? Cuidado com as consequências. Então a gente tem ali poder das motivações dos nossos objetivos, que a gente falou, mas por trás de tudo isso existem consequências. Apesar de alguns objetivos e motivações e ações serem bem definidas durante a jornada do herói, né? A gente tem que lembrar aqui da jornada do herói. A gente vai falar bastante sobre como identificar isso e usar, né, a jornada do herói. Elas podem acarretar em consequências negativas. Então, tudo isso temos que tomar cuidado, porque pode ter consequências, uma delas negativas, nas perspectivas de outros personagens. Então, a gente pode gerar aí uma perspectiva de visão aí, do ponto de vista de outros personagens, de uma forma negativa, né? Ou daquele universo, transformando-o no vilão da história. Então, assim, qual que é o ponto de vista do outro personagem, né? A gente vai falar um pouco disso depois na hora de falar do vilão. O vilão às vezes enxerga que ele está certo e que o herói e que o personagem principal ali está errado, né? Então, aquele universo ali está invertido na cabeça do vilão. Então, você tem que tomar cuidado porque algumas coisas podem se transformar você, personagem, em vilão da história. O objetivo como salvar uma pessoa pode ocasionar um dano ou uma carência, né? Está aqui mais uma vez sobre causar o dano, né? De própria aqui, ou carência. Salvar um ente querido pode destruir ou condenar o mundo, né? Pense em você que quer fazer o bem, né? Quer aqui salvar um ente querido, né? Então o ente querido aqui vai ser salvo. Porém, ao fazer isso, você está condenando o mundo. Vai destruir o mundo. Como que você será visto nessa trama? Como você será visto nessa história? Né? Você é um personagem bom que se tornou um personagem ruim. Por quê? Tinha uma história boa, tinha uma motivação boa,
cuidar dos seus, cuidar de quem você ama, mas você pagaria um preço muito alto por isso, destruindo o mundo para salvar algumas pessoas que na verdade depois você iria destruir com tudo o resto, né, que vem. Aqui nós temos o exemplo aqui, The Lost of Us e Shadow of the Colossus aqui, são alguns exemplos aqui de que a gente pode às vezes se confundir aqui na perspectiva do ponto de vista de outros personagens e a gente se tornar vilão da história. Beleza? Alguém quer comentar aí alguma questão? Alguma coisa sobre esse comentário aqui, sobre esse conceito, essa ideia aqui da jornada do herói, dos pontos de vista de outras perspectivas, de outros personagens? Temos que tomar cuidado, né? A palavra ali em cima, ali, ó, cuidado com as consequências. Então a gente tem que já preparar a nossa trama para construir tudo isso aqui já. Tá preparado a ser visto como negativo ou positivo, desde que seja o propósito da tua construção. Tá? Então temos que tomar cuidado com isso. É propósito deixar a narrativa assim? Então faça bem feito, construa assim. Se não, tome cuidado. Né, Suelen? Bora lá então. Então aqui nós temos um ranking de personagens de games. Eu acho que a grande maioria de vocês aqui conhece, né? Nós vamos selecionar, vou até pedir para deixar a tela cheia aqui para mim. Então selecionamos alguns dos personagens mais icônicos dos jogos, protagonistas, para um pequeno ranking aqui de vocês. E vocês vão avaliar quais que estão as categorias aí. Tá? Talvez algum de vocês não conheçam ou não tenham jogado algum desses jogos aqui. Mas tente participar aí o máximo possível. Procure argumentar aí com o seu colega do lado, de forma saudável, né? E tente achar e chegar no consenso aí como que vai ficar o nosso ranking aqui desses jogos aí. Tá? O Adriano falou que conhece a maioria ali, ó. Já dá para pedir ajuda para ele aí, tá? Então vamos lá. Então aqui tem o nosso ranking, tá? Vou deixar a tela aí parada para vocês um minuto. E eu vou alterando aqui conforme vocês vão me falando. Tá? Lendário aí, máximo 2. Então eu queria que vocês votassem aí de forma tranquila, sem muito alvoroço. Dois personagens aí de jogos que vocês acham que são lendários. Pelo menos 2. Nós temos ali o Liu Kang, do Mortal Kombat. Temos o Dente, do Devil May Cry. O Leo Everest, de Walking Dead. O Jill Valentine, de Resident Evil. Miles, do Morales, de Spider-Man. O Solid Snake. O Samus, né, o Eren Metroid. Link Zelda. Lara Croft, Tomb Raider. Donkey Kong, de Donkey Kong mesmo. Né, o Senua, da Hellblade. E o Ori and the Blind Forest, tá? Então aí, no ponto de vista de vocês aí, a gente pode colocar aí como lendário. Eu tenho os meus pontos de vista, né? Ó, Adriano, quem concorda com o Adriano aí que Samus ali é como lendário? Lara Croft, o Rafael. Quem concorda com o Rafael, então? Então vamos colocar os dois aí que falaram e depois a gente vota aí para ver se vocês concordam ou não. Então já temos dois ali dos lendários, né? O que mais? Aqui já foi 2. Vamos votar aí se vocês acham que... Eu vou colocar do Zelda aqui. Eu vou colocar a link do Zelda. E daí vocês decidem qual que sai fora aqui. Tá? Vamos deixar só 2 aqui na primeira linha.
Tira todos. Iago não concorda com ninguém. É? Kaique, realmente, o ranking de vocês é diferente do Kaique e do Iago, né? Tá. Faz a votação aí então, turma. Vamos votar aí. Quem que acha. Quem. Vamos aqui, ó. Quantas pessoas acham que dá para deixar aqui o Samu? Concordo com o Adriano. Só escreve sim aí. Sim, 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 sim. Se não, 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 não. Eu já consigo contar já. A Lara Croft e o Link. Ó, o Link tem bastante gente aí que acha que dá pra ficar, né? Liu Kang aí, o lendário. Tá difícil o ranking de vocês, né? Vamos passar pelo mercenário, então. Depois a gente volta no lendário. Quem que vocês acham que é mercenário? Porque às vezes, se for mercenário, sai lá do lendário e vai pro mercenário. Bora lá? Mercenário, quem que acha aí? Ou bacaninha? Vamos lá. Iago, só os dois ali. Me fala aí qual que é. Só dois aqui, máximo dois, né? Colocaram um monte aqui, mas depois a gente vai vendo aqui. É... Me diga outros aí. Mercenário, ninguém escolheu mercenário. Mais ou menos aqui, ó. Lá embaixo, lá. Mais ou menos ali. Quem que acha alguém que é mais ou menos aqui? Vamos lá? Alguém conhece aí Ori de Ori? Alguém conhece aí o que outro? O Dante? O Dante é mercenário? Beleza. Quem mais aí você acha que é mercenário? O Manoel que falou que é o Dante. Agiu? O Kong fez história, Manoel, mas ele entra como aí? Ele entra como, Manoel? Ele vai entrar como aí? Bacaninha, mais ou menos, mercenário, lendário. É máfia, é isso? Ah, é maneiraço, né? Eu falando que é. Falando outra coisa aqui, desculpa aí. É. Mercenário, falando mercenário, né? Maneiraço aqui. Desculpa, desculpa, desculpa. Vocês concordam aqui então? Depois a gente volta no lendário. Vamos completar o resto aqui. A gente volta no lendário. Vamos fazer a votação no lendário aí. Bacaninha aí, quem que acha? Nenhum acha bacaninha? O Ori? Mais ou menos, né?
Vamos lá, turma. Vocês têm que dar opinião parecida aí com o Adriano. Já fala, já é, eu acho isso. Depois a gente vê aqui o que vai dar. Vamos espalhar aqui primeiro. Depois a gente briga aí pra ver quem que fica lá no ranking lá em cima lá. Vamos deixar dois no lendário lá em cima, vamos votar. Né, Emanuel? Sobrou quatro aqui. Vamos lá, ajuda a gente a encerrar com esses quatro aí. Solid Snake, o Lee, quem mais que ficou ali? Senua e o Spider, o Homem-Aranha ali. Que mais? Agora ficou três. É... O Miles é maneiro. Que mais? A Nicole, não entendi, a Nicole. Bora lá, turma. Vamos. Só não entendi o que a professora Nicole falou ali. Se quiser me mandar áudio, que pode mandar, professora. O Miles bacaninha aqui. Tá. Que mais? Tem aqui, ó. Nós temos ainda lá o Solid. Nós temos o Lee. O Lee é do The Walking Dead. O Snake maneiraço. Sobrou dois. O Lee, Everest e Senua, de Hellblade. Vamos lá? Esse aqui é o Lee. O Lee Everest de ter The Walking Dead. Sobrancelha levantada. Mais ou menos. E o último aqui, quem que me ajuda a finalizar? Senua de Hellblade. Bora lá? Lendário. Vamos lá. Me perdi aqui porque eu tava. Vou responder a professora Nicole ali. Dante e Liu Kang. O Iago falou Dante e Liu Kang aqui ó, em cima.
Quem concorda? Agora piorou, né? Sobrou gente aqui agora. Vou colocar os dois aqui. E os outros aqui no finalzinho aqui, que é talvez eles entrem aqui. Tá, vamos mudar aqui então. Pronto. O link também, Rafael. Tira. Ah, briga, né? Tá, vamos escolher só esse final aqui, ó. Esse último aqui, que eu não sei o que vocês pensam dele. E daí, o Senua. E daí acabou, né? Porque a gente não vai achar nunca. Beleza? Então vamos deixar isso aqui mais ou menos também. Vamos deixar o link aqui. E sobrou Samus. Onde coloca o Samus aí? Fechou então. Nosso ranking é esse aí. Eu sei que muitos vão discordar, é difícil aí acertar, né? Todo mundo aí. Mas mais ou menos aí esse ranking aí, né? É, não é para agradar todo mundo, não vai conseguir agradar, né? E é isso. Deixa eu só. Vou mutar um. Beleza, então, turma. Então vamos à continuidade da nossa aula lá. Tá? Então nosso ranking ficou mais ou menos isso aí, né? A gente não consegue agradar todos, né? Gregos e romanos. Mas mais ou menos aí dentro dessa expectativa aí. Tá? E a gente vai então na construção aí. O Iago falou que está satisfeito, né? Então vamos aumentar aqui. Então seria mais ou menos isso mesmo, né, Iago? Emanuele? Como que a gente vai fazer isso, né? A gente podia marcar um dia de pizza e discutir isso aí, né? Melhor. Seria uma boa. Seria mais amigável, né? Então vamos para atividade, então, nosso GDD. Então tá aqui o nosso GDD, tá? A gente vai lá elaborar agora. Então nessa etapa aqui, turma, a gente vai criar um protagonista, um parceiro para o nosso jogo, tá? Então vocês já têm o documento lá, deixa eu abrir lá. Você já tem lá alguma coisa iniciada lá, deixa eu abrir só certinho aqui. Lá no Class. Lá no Class nós temos a etapa número 1, tá? Nós temos aqui a etapa número 2. Nós temos aqui a etapa número 3, tá? Deixa eu ver qual que é essa etapa aqui, a número 3, a última. A número 3 é criar a premissa para a história, né? Então, alguns alunos não fizeram. Eu tenho 4 entregas aqui, tá? O Adriano, a Débora, a Heloísa e o Wagner, tá? Dentro dessas entregas aqui, eu não sei se é a equipe, provavelmente é a equipe. Eu preciso que todos da equipe me entreguem, tá? Tá bom? Todos da equipe me entreguem. A Débora e o Adriano estão fazendo junto. Aqui aparece em branco para mim, mas aparece o link, né? Depois eu vou ver aqui certinho, tá? Entendi. A Débora falou que não conseguia mandar o link e ela mandou pelo Drive. Beleza. E a gente tem então a construção aí desse GDD, tá? Eu vou colocar ali já a etapa para vocês. Então a gente vai criar isso aí. Lembrando que vocês têm que criar em cima do mesmo documento, tá?
Então nós temos lá, deixa eu abrir aqui a minha tela. Só um pouquinho. Então nós temos lá etapa 1, grande maioria me entregou, né? Aqui tá tudo entregue aqui, tá? Vamos abrir do Adriano aqui para ver. O Dino Punk, então o projeto vai continuar em cima disso aqui, tá, Adriano? Vocês 4 aí, ó, a equipe de vocês está em 4, tá? Então, vamos continuar preenchendo aqui todos os requisitos aqui desse trabalho aqui, tá? Eu vou pegar uma aula só para a gente fazer tudo junto isso aqui, tá? Todas as etapas, fazer revisão de todas as etapas, tá? Então a gente tem aqui, essa primeira etapa era construção, né? Deixa eu voltar aqui. Essa primeira etapa aqui era definir o projeto, o nome do jogo, finalidade, concepção inicial do gênero, subgêneros, modos, estilos, elementos de jogo, plataforma e público-alvo, tá? Era necessário também criar uma breve história, né? Criar uma breve história do universo do seu jogo e citar pelo menos um jogo de referência e criar uma imagem ilustrada dos conceitos iniciais, né? Então não foi feito isso, aqui já na etapa 1, estão me devendo, tá? Esse passo a passo aqui deveria ser feito, tá? Não tem problema, a gente vai rever tudo isso aí. Daí nós temos aqui a etapa número 2, que era criar o organograma e fluxograma com os sensores de trabalho e as suas respectivas tarefas, né? Vamos ver aqui quem entregou, né? O Adriano está aqui junto com a equipe da Débora, do documento não está aqui, mas ela manda aqui no arquivos. Deixa eu só abrir aqui, ver se eu consigo abrir. Então tá aqui, né? Já tá com as etapas aqui. Etapa 2, o organograma tá aqui. Tá aqui. Etapa 3, tá? Premissas. Ó, do Adriano tá até premissas aqui. Tá faltando algumas questões aqui, né? Dessa equipe aqui ainda. Depois a gente vai ver certinho juntos, tá? Por exemplo, o que está faltando? Né? Por exemplo, o que está faltando? Na etapa 1, a gente pediu para criar aqui história do universo do seu jogo e criar uma imagem. Então, etapa 1, etapa 2, etapa 3. Acabei movendo sem querer aqui para algum lugar aqui. Tá? Então, etapa 1, 3 e a gente vai fazer a 4, né? Agora, tá bom? Eu vou criar aqui a 4 agora para vocês fazerem. Beleza, a Débora falou que do dela só faltou a imagem mesmo, tá bom? Então eu vou criar aqui agora essa etapa 4 e vocês produzam para mim então. A gente tem aí um tempinho aí para produzir, tá? Então é isso, pessoal. Eu vou falar para a professora Nicole aí que quiser desconectar, tá? Daqui a pouco vocês vão entrar com a aula de banco de dados, né? Então se a professora Nicole tá, a hora que ela quiser estar liberada, eu vou encerrar a gravação aqui e vou continuar com vocês, tá? Daí a gente entra aí na próxima aula aí e finaliza então aí essa etapa aí desse processo aí, desse trabalho aí, tá bom? A gente se encontra então com audiovisual, produção audiovisual na próxima aula, né? No próximo encontro. E daqui a pouquinho aí, uns minutinhos mais, a gente vai entrar com um banco de dados, tá bom, pessoal? Aquele abraço, até a próxima.